Por que o espírito humano se apega tão tenazmente à ideia de Deus, por várias maneiras diferentes? Você pode negar que a crença em Deus não trouxe consolo e uma razão de ser a inúmeras criaturas que se achavam sós e desoladas? Por que quer roubar ao homem esse consolo, pregando uma nova espécie de niilismo? Resposta: senhores, essa questão é tão importante como a anterior, porque todos os problemas humanos vitais são importantes. Logo, tenha a bondade de não resistir ao que digo, mas procure compreendê-lo para ver. A crença é a negação da verdade. A crença é um obstáculo à verdade. Crer em Deus não é achar a Deus. Nem o crente, nem o descrente encontrarão a Deus, porque a realidade é o desconhecido. E a sua crença ou descrença no desconhecido não passa de autoprojeção e, portanto, não é real. Se me permite te sugerir, não resista. Vamos examinar a questão juntos. Sei que crê e sei que isso muito significa em sua vida. Há muitos que creem, há milhões que creem em Deus e encontram um consolo nisso. Antes de tudo, por que creem? Crê porque isso te dá satisfação, consolo, esperança e dá sentido à sua vida, segundo diz. Mas, em verdade, a sua crença tem muito pouco significação, porque você crê e explora, crê e mata, crê num Deus universal e assassina uns aos outros. O rico também crê em Deus, explora impiedosamente, acumula dinheiro, depois manda construir um templo ou se torna um filantropo. Isso é crença em Deus? E o homem que lança uma bomba atômica diz que Deus o acompanha no seu avião. Não riam, senhores. A sua vez também está chegando. O homem que planeja o assassínio em vasta escala invoca a Deus. O homem que é cruel com a sua esposa, com seus filhos, com seu vizinho, também esse canta, senta-se, ajoelha e junta as mãos e invoca o nome de Deus. Todos vocês creem de maneiras diferentes, mas sua crença não tem realidade alguma. A realidade é de que o que é, o que faz, o que pensa e sua crença em Deus é mera fuga da sua vida monótona, estúpida e cruel. Além disso, a crença invariavelmente separa as pessoas. Ao par-se, o hinduísta, o budista, o cristão, o comunista, o socialista, o capitalista e etc. A crença, a ideia, separam e nunca unem os homens. A crença pode reunir um determinado número de pessoas num grupo, mas esse grupo está oposto a outro grupo. Assim, as ideias e as crenças nunca são unificadoras. Pelo contrário, são separativas, desintegrantes, destrutivas. A sua crença em Deus está, com efeito, semeando desgraças pelo mundo. Ainda que te tenha proporcionado algum consolo momentâneo, ela na realidade tem te proporcionado mais infelicidade e destruição sob a forma de guerras, fome, divisões de classe e atividade desumana de determinados indivíduos. A sua crença, portanto, não tem validade em absoluto. Se de fato cresce em Deus, se fosse isso uma experiência real para você,
não estaria destruindo seres humanos. Eu não estou fazendo retórica. Tenha a bondade de olhar os fatos. Você não crê realmente em Deus. Porque se cresce, não seria rico, não teria templos, não teriam pobres, não seria um filantropo com um título pomposo, depois de explorar os seus semelhantes. Sua crença em Deus, portanto, é sem valor. E ainda que te dê algum consolo temporário, ainda que te compense e te esconda da sua aflição, te proporcione uma respeitável meio de fuga, reconhecido pela humanidade como santificante, ela não tem validade, não tem significação de espécie alguma. O que tem significação é a sua vida, a maneira como vive, a maneira como trata o seu criado, a maneira como olha para outro ser humano. Assim, o que prego não é negação. O que digo é que semeio o sofrimento se apegando a ilusões que te ajudam a se eximir de olhar as coisas como elas realmente são. Olhar um fato de frente é ficar livre do fato. E a crença é um obstáculo ao percebimento do que é. Afinal de contas, sua crença é resultado do seu condicionamento. Você pode ser condicionado para crer em Deus, e outro homem pode ser condicionado para não crer, para negar a existência de Deus. Portanto, a crença impede o conhecimento real do que é, e perceber a verdade desse fato é estar livre da crença. Só então pode a mente investigar e descobrir se existe essa coisa que se chama Deus. Agora, o que é a realidade? O que é Deus? Deus não é a palavra, e a palavra não é a coisa. Para conhecer aquilo que é imensurável, que não é do tempo, a mente deve estar livre do tempo. O que significa que deve estar livre de todo pensamento, de todas as ideias relativas a Deus. O que sabe de Deus ou da verdade? Não sabe realmente nada a respeito daquela realidade. Só conhece palavras, experiências alheias, ou alguns momentos de experiências um tanto vagas de você mesmo. Isso, por certo, não é Deus, não é a realidade e não está fora dos domínios do tempo. Nessas condições, para se conhecer o que está fora do tempo, cumpre compreender o processo do tempo, sendo o tempo, pensamento, processo de vir a ser, acumulação de conhecimentos. Esse é todo o fundo da mente. A mente é, ela própria, o fundo, tanto a mente consciente como a mente inconsciente, tanto a coletiva como a individual. Assim, a mente precisa estar livre do conhecimento, o que significa que a mente tem de estar completamente silenciosa e não silenciada. A mente que alcança o silêncio como resultado, como consequência de uma determinada ação, exercício, disciplina, não é uma mente silenciosa. A mente que é forçada, controlada, moldada, posta num molde e aquietada, não é uma mente serena. Você pode seguir por um período de tempo, forçar a mente a ficar superficialmente silenciosa, mas essa mente não é uma mente tranquila. A tranquilidade só vem quando compreendemos todo o processo do pensamento. Porque compreender o processo é eliminar o processo. E o fim do processo do pensamento é o começo do silêncio. Só quando a mente está completamente silenciosa, não só no nível superficial, mas profundamente,
de ponta a ponta, desde a superfície até os mais profundos níveis da consciência, só então pode o desconhecido despontar na existência. O desconhecido não é algo que possa ser experimentado pela mente. Só o silêncio pode ser experimentado, e nada mais senão o silêncio. Se a mente experimenta qualquer coisa, menos o silêncio, está ela apenas projetando os seus próprios desejos, e essa mente não está silenciosa. E enquanto a mente não está silenciosa, enquanto o pensamento, sob qualquer forma, consciente ou inconsciente, está em movimento, não pode haver silêncio. Silêncio é liberdade do passado, do conhecimento, da memória consciente e inconsciente. E quando a mente está de todo silenciosa, não em funcionamento, quando há silêncio, não produzido por esforço, só então se manifesta o atemporal, o eterno. Esse estado não é um estado de lembrança. Nele não existe entidade que se lembra, que experimenta. Assim, Deus ou a verdade, ou como quiser, é uma coisa que vem à existência momento por momento e que só acontece num estado de liberdade e espontaneidade, e não quando a mente está disciplinada de acordo com um padrão. Deus não é coisa da mente, não se manifesta por meio de autoprojeções, só vem quando há virtude, que é liberdade. Virtude é ver diretamente o fato como ele é, e o ver o fato é um estado de suprema felicidade. Só quando a mente transborda de felicidade, quando está tranquila, sem nenhum movimento próprio, sem nenhuma projeção de pensamento, consciente ou inconsciente, só então desponta na existência o eterno.